TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, aqui iniciando o nosso programa de hoje, Páginas da Bíblia, animados, ansiosos e querendo que você não deixe de seguir toda essa nossa proposta de estudo do Pentateuco, entrando agora já avançado, já quase mais que o final, já quase mais da metade, chegando ao final do nosso livro do Levítico. Estamos aqui entendendo como funcionavam as leis, as exigências, as imposições da religião judaica lá naquele início. Para que você entenda melhor, conto aqui com a presença de nossos dois mestres, a quem agradeço imensamente, professora Maíla. Eu fico agradecida de estar aqui. Diácono José Carlos. Tamo junto. E com eles nós vamos esmiuçando um livro que parece tão difícil de entender, um livro que parece tão difícil de ser assimilado, que eu estou adorando conhecer. Eu tenho certeza que vocês que começaram conosco também devem estar vendo o livro do Levítico com novos olhos. Portanto, hoje vamos entrar no capítulo 16 do livro do Levítico. Eu peço a vocês que abram aí o material de vocês. Vamos saber um pouco mais sobre o grande dia da expiação. Aqui, do versículo 1 ao versículo 10, vai estar escrito: Yahvé falou a Moisés depois da morte de 2 filhos de Arão, que pereceram ao apresentarem diante de Yahvé um fogo irregular. Yahvé disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, que ele não entre em momento algum no santuário além do véu, diante do propiciário que está sobre a arca. Poderá morrer, pois apareço sobre o propiciatório em uma nuvem. Entrará no santuário da seguinte maneira: com um novilho destinado ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrada e trará também calções de linho sobre o corpo. Cingir-se-á com um cinto de linho e envolverá a cabeça com um turbante de linho. São estas as vestes sagradas que vestirá depois de se ter banhado em água. Receberá da comunidade dos israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter feito o rito de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os colocará diante de Yahvé na entrada da tenda da reunião. Lançará sobre os 2 bodes, atribuindo uma sorte a Yahvé e outra a Ajazel. Arão oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte de Yahvé e fará com ele um sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte de Azazel, será colocado vivo diante de Yahvé para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Meu Deus, eu fico vendo essa relação de exigências. E aqui vou começar pelo diácono José Carlos, que eu tenho certeza que nós vamos entender melhor. Essa série de exigências eram feitas com o intuito de fazer o pecador, diante da sua oferta, cumprir exatamente o que Deus queria, exercendo a sua obediência, ou era feito com o intuito realmente de fazer ele se sentir muito devedor, muito obrigado a sacrificar os seus bens, os seus animais, para que realmente tivesse seus pecados atendidos, livres, limpos? Eu diria, Ana, que, na verdade, nós estamos caminhando aqui para o grande miolo, né, para o cerne, para a essência desse livro do Levítico,
que vai estar já no próximo capítulo, do 17 ao 26, e tem seu ápice ali no capítulo 19, quando Javé vai dizer: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então, tudo isso tem como objetivo, dentro da revelação de Deus, levar o povo de Deus à santidade. Então, nesse sentido, nos capítulos anteriores, nós víamos ali os critérios do puro e do impuro, os vários tipos de impurezas, animais, sangue, a impureza da mulher, a impureza do homem, enfim, né, os alimentos. E agora nós vamos entrar aqui nesse grande dia da expiação, né? Então, nesse grande dia da expiação, que o judeu celebra até os dias de hoje, com uma grande festa do Yom Kippur, que é uma festa que tem justamente esse caráter penitencial, né, de arrependimento, né, de pedido de perdão, de expiação da culpa do pecado, né? Então, o que nós temos aqui nessa festa? Primeiro, Javé vai falar com Moisés acerca dos dois filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, né? Que eles tinham entrado de certa forma, apresentado o fogo santo de uma maneira irreverente. Eles não estavam preparados para aquela ação litúrgica. E o que aconteceu com eles? Os dois acabaram morrendo por conta disso, né? Certamente eles estavam em algum pecado, por isso que Deus não aceitou o fogo deles, foi considerado fogo irregular. Então, aqui nós temos a instituição dessa festa da expiação, ou do Yom Kippur, como é conhecido atualmente, em que Deus dá a instrução para Moisés como que Arão deveria fazer, e depois de Arão, como que o sumo sacerdote devia fazer. Então, temos aí o novilho, né, e o carneiro dedicado ao sacrifício e ao holocausto, seguido da apresentação do bode, né, dos dois bodes e de um carneiro, né, um bode que era destinado ao sacrifício e o outro bode era destinado à expiação. Um bode era sacrificado para o Senhor, né, juntamente com esse carneiro que também era oferecido em holocausto, e o outro bode, o que acontecia? Era a expiação dos pecados. O sacerdote, depois de ter purificado a si mesmo, né, então ele vai oferecer essa expiação por ele, pela sua família e por todo o povo de Israel. Então ele vai pegar esse bode, vai impor as mãos ali sobre o bode, vai ser feita a transferência dos pecados dele, que ele também é pecador, da família do povo para o animal. Então, uma outra pessoa também preparada, certamente um levita, né? Uma outra pessoa bem preparada, vai levar esse animal que recebeu a transferência dos pecados, vai levar esse animal para o deserto. E ele vai ser oferecido aí a uma entidade chamada Azazel, e vai para os domínios de Azazel lá com os pecados do povo, né? Assim, em suma, é nisso que consiste essa festa da expiação. Lembrando que essa passagem, ela tem esse critério de ser o tipo, a prefiguração de nosso Senhor, tanto em relação aos animais, as vítimas, tanto em relação ao sacerdote. O sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, né? E então Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele realiza esse sacrifício de expiação de uma vez por todas. Mas eu já falei demais, que Maíla... Não tem problema, é bom saber desses detalhes, Maíla, até porque essa festa que nós estamos comentando aqui é uma vez por ano, como disse o diácono. Mas os penitentes, eles estavam sempre na tenda lá das oferendas, né, da visitação, e eles ofereciam seus sacrifícios. Então, eles periodicamente ou constantemente, eles passavam por essa limpeza, não é, essa transferência. Então, esse dia era um dia máximo, era um dia em que era realmente, é como a gente, né,
comungar pelo menos uma vez por ano, que é Isso. pedido, né? Exatamente. Apesar de ter já uma prática penitencial e de busca da lei da pureza, aí sempre, quando eles buscavam a tenda, ofereciam sacrifícios, o sacerdote, aí, no caso Arão, né, o sumo sacerdote, os seus filhos, que ofereciam tudo isso em favor do povo. Mas claro que quando eles celebravam esse dia, era um dia especial, né? Afinal de contas, tinha todo esse ritual por todos. Uma coisa é a gente ir individualmente, cada um buscar essa satisfação dos pecados de maneira individual. Mas aqui, é daqui que vem também aquela expressão que a gente conhece, né? Bode expiatório. Porque ele expia as nossas culpas. Por isso que eram dois. Dois desses bodes eram levados e apresentados diante de Deus. Depois um deles ia ser oferecido a Deus e o outro iria impor sobre ele os pecados. E era esse que ia ser levado para ser entregue a essa entidade No deserto. pagã no deserto. E ali ele morria. Ficava Aqui ali. então esse foi o bode expiatório. E é daí que vem quando alguém comete uma coisa que não era ele que tinha feito, mas tomou a culpa sobre ele. Entendi. Esse é o bode expiatório. Então é interessante que da onde vem esse ditado nosso, Isso. é dessa prática aqui, entender. dessa festa. Maíla, aqui no versículo 2, logo que nós começamos, B, vai falar, além do véu, que eu queria que você colocasse, a sistemática, inclusive a composição desse cenário que a gente está imaginando, que esse véu vai nos lembrar quando Jesus morre, que o véu se rasga. Então, eu queria que você explicasse fisicamente como era que o pessoal via esse véu. E depois, esse propiciatório, ele vai ser comparado a quê? Ao tabernáculo, ao sacrário? Então, na tenda, a tenda, as pessoas entravam, né? Então, tinha um lugar próprio para cada um. Primeiramente, ali, já na entrada, as mulheres, depois o lugar dos homens, depois tinha um lugar em que os sacerdotes, que quem eram? Arão e seus filhos, né? Aqueles que tinham sido escolhidos, podiam entrar, fazia ali todos os rituais. Mas existia também um lugar extremamente reservado, santo, que era chamado de Santo dos Santos, isso. Que uma vez por ano é que se entrava ali naquele lugar. E exatamente isso era separado por um véu, uma cortina. Então mostra exatamente uma delimitação entre nós e Deus, porque ali ficava a arca. Esse propiciatório era a Arca da Aliança. Inclusive, aqui na minha tradução, fala exatamente assim: diga a seu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante da placa de ouro que está sobre a arca. Tá vendo? O propiciatório era essa placa de ouro. E para eles era um lugar extremamente sagrado, reservado. Então, para nós, numa analogia, claro que seria para nós o Santíssimo, o tabernáculo, seria sacrário. O presbitério, ser dividido do povo para os sacerdotes. Os sacerdotes. Isso. Nem todo mundo tem acesso ao sacrário. Isso, Somente aqueles que têm autoridade para isso, né? Então, ainda que hoje a gente tem um pouco mais de abertura, né? Não está escondido. Mas é interessante que tudo, na verdade, que seja de Deus, tem essa questão do esconder-se. Porque não é para todo mundo. A gente tem que entender isso, né? É algo velado. Só aqueles a quem tem o direito, a quem tem mereceu, autoridade, talvez. Né? Esse merecimento para chegar nisso. E nós vamos lembrar que quando nós falávamos lá atrás de alguns tipos de sacrifício, rito, como acontecia, eu me lembro bem de quando aspergia o sangue sobre o altar do animal sacrificado, o sacerdote molhava a ponta do dedo e ele passava na cortina, nesse véu, para que, é como se dissesse, é para ti que se oferece esse sangue, alguma coisa assim, né? Exatamente, não entrava lá para fazer isso,
mas esse molhar significa Deus recebe, né? Aham, Está ali aham. diante de Deus esse sacrifício. Muito bem. Por falar em véu, Uhum. eu gostaria de lembrar aqui a questão desse véu. Porque a tenda e o templo, eles são assim similares. No deserto, tinha ali o Santo dos Santos, a arca, tudo dividido pelo véu. Depois, com a construção do templo, foi feito algo similar, né? Então, tinha o limiar, onde ficavam as mulheres, a nave, onde ficavam os homens, o santo, onde iam os sacerdotes, e o Santo dos Santos, onde apenas uma vez no ano poderia entrar o sumo sacerdote, que é justamente nessa festa da expiação. Então, tinha esse véu que separava o santo dos santos. Então, na morte do Senhor, um dos evangelistas, não me lembro agora qual deles, né? João. Que narra que o véu do templo se rasgou Isso. em duas partes, né? Então, isso significa que esse sacrifício anual da expiação tinha sido realizado de uma vez por todas. E Jesus, que é o sumo sacerdote, ele eliminou essa suposta barreira, não é, que existe. Então, o véu ele se rasgou. Eu quero lembrar também aqui no livro, na carta aos Hebreus, se você puder ler para nós, Sim. capítulo 9, versículos 6 e 7, também vai mostrar essa festa da expiação e a questão do véu e o Santo dos Santos em relação com o nosso Senhor. Vai dizer: estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. Muito bem. Aí, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, nós vamos ter também a ligação dessa festa da expiação, uma vez por ano, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler a partir do 11, o 11 e o 12. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, e não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha, espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Então, Nossa, eu precisava hoje ouvir isso. nós temos a beleza. Que coisa linda a gente está aqui entender. saboreando a Isso. beleza da revelação, que começa lá com a tipificação de Moisés, Arão, aqueles sacrifícios imperfeitos, para anunciar, não é, e se concretizar na plenitude da revelação com nosso Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e ao mesmo tempo a vítima, que com o seu próprio sangue ele vem nos expiar dos nossos pecados e purificar, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, purificar as nossas consciências, né? Por isso que o sacrifício de Jesus, ele é pleno, único e definitivo. Porque agora não tem mais necessidade de apresentar nada mais de sacrifícios. Tanto é que até mesmo os judeus que hoje continuam celebrando essa festa do Yom Kippur, fazem essa festa, esse ritual, mas sem agora sacrifício de bode, de carneiro, sem nada. Porque mesmo não acreditando em Cristo, hoje eles entendem que não tem mais essa necessidade.
E nós, cristãos, muito menos. Porque Cristo já fez tudo aquilo que precisava ser feito. Né? Maíla, então, e Diácono, eu entendendo essa exemplificação que Jesus faz, que Deus, no seu capricho, faz, ele deixa você viver seus rituais como você entendeu lá atrás, né? Eles vão usando suas representações, seus modos de entender, de exemplificar. Depois, aqui na frente, ele pega o seu filho com o mesmo ritual que você já estava sabendo como fazer e aplica numa nova realidade para trazer exatamente esse entendimento que transcende tudo aquilo que você viveu lá atrás. Sim. Foi para que hoje você entenda que hoje o verdadeiro sacrifício, o animal puro e verdadeiro, foi oferecido já, né? Exatamente. De uma vez por todas. Tudo é uma definitivamente. prefiguração, né? Tudo que Exatamente. acontece no Antigo Testamento é uma prefiguração para o que vai acontecer no Novo, à luz de Cristo. Então, quando chega Cristo no Novo Testamento, tudo aquilo que antes foi feito para nos preparar, para preparar o nosso coração, para a fé do povo ir se abrindo à chegada de Cristo, né? Então, percebe o cuidado de Deus, que não despeja tudo de uma vez. Ele vai pedagogicamente mostrando lentamente, tendo a paciência, né? Quantos anos, quantos séculos o povo celebrava gerações isso. e gerações praticando para depois eles... Para na hora que chegasse o sacrifício maior, que é Jesus, eles pudessem identificá-la, que esse é o cordeiro oferecido a Deus. Então, e eu fico vindo já desde que nós entramos nessa questão do Levítico, desde que nós entramos no Êxodo, falando dessas tendas, essa grande tenda que depois se transformou no templo como se fosse o templo da visitação, a tenda da visitação, porque eu fico imaginando no deserto, aquele monte de tendinha e aquela grande tenda ali iluminada que era para servir ao Senhor. Eu tive a graça de estar no deserto e eu fui a uma dessas tendas numa festividade. E era uma coisa assim muito interessante se ver. É claro que eu fui dentro de um carro, né, com ar-condicionado, que ninguém aguentava andar naquele deserto. Mas quando a gente chegava, era aquela tenda imensa, cheia de tapete. Aquela areia era nivelada, jogava aquele monte de tapete ali, você se sentia em casa, era confortável, agradável, muito bem iluminada, com pista para dança, todos aqueles rituais, gente, eu estou lendo isso aqui e me vendo na realidade como que era essa situação no deserto. Sim. Né? Aquele lugar bem cuidado, com muitas tapeçarias para que as pessoas pudessem adentrar, honrar o Deus que estava ali. Um Deus que tinha acabado de se mostrar a eles no monte, né? Com certeza. É bom, né, a gente fazer essas ligações e compreender realmente o sentido de tudo isso. O quanto Jesus vem, ele rompe, por isso que fala lá da cortina do santuário, né, que se rompeu. Pois eu olhei aqui, é lá no Evangelho de Marcos 15, né, onde a cortina se rasga. E a partir de agora não tem mais essa separação. Deus está no meio de nós. Não há mais segredo. Não tem mais segredo. Deus Tudo se já revelou. foi revelado. Tudo se revelou. Tudo que existiu foi para que até agora a gente configurasse e entendesse que Jesus é esse cordeiro. E é também devido a isso, depois vocês me confirmem, que o ritual celebrativo hoje ficou mais simples, mais leve. Ele parece que resgata tudo isso aí numa simbologia tão simples que a gente vê naquilo tudo, essa história toda que veio atrás, né? Trazendo esse peso, essas exigências, essa carga de cobrança e esse sacrifício. Hoje parece que se perde muito pouco e o Senhor se dá da mesma forma e nós estamos cada vez mais... Parece que mais cansados de praticar os ritos que ele exige, não? Mas assim, uma grande unidade entre a antiga e a nova aliança, tanto na festa da Páscoa, nessa festa que nós vemos aqui da expiação, há uma unidade muito grande, né? E tem seu ápice
quando o próprio Deus arma entre nós a sua tenda, como vai dizer São João Evangelista, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego dá para traduzir, né? Armou entre nós a sua tenda. Essa tenda, ela é substituída, então, por uma tenda definitiva, uma tenda espiritual. O antigo véu se rasga para dar lugar ao Emanuel, Deus conosco, que caminha conosco. Muito bem, eu vou pedir um pequeno intervalinho e nós já voltamos, que isso aqui está muito bom de entender. Ok, nós voltamos. Eu quero só que vocês vão lá no finalzinho do capítulo 16, no versículo 29, vai dar um fecho para resumir isso tudo, que vai estar escrito assim: isso que nós acabamos de comentar, isso será para vós lei perpétua. No 7º mês do 11º, no 7º mês do 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto cidadão como estrangeiro que habita no meio de vós. Porque nesse dia se fará o rito de expiação por vós, para vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós um repouso sabático, e jejuareis. É uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito de expiação. Porá as vestes de linho, vestes sagradas. Fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito de expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se fará o rito de expiação pelos israelitas por todos os seus pecados. E fez-se como Yahvé havia ordenado a Moisés. Eu queria deixar esse fecho aqui e pedir socorro para vocês, porque quando eu falei ali atrás, antes do intervalo, de que hoje as coisas estavam muito leves, eu quis dizer em termos de carregar bode nas costas, arrastar o carneiro pelo chifre ou o bode pelo chifre, aquela coisa toda, amarrar o animal, aquelas coisas tão violentas. Hoje parece que isso aí transformou-se numa outra palavra. Isso se transformou numa palavra, Jesus. Jesus Cristo, que disse: tomai sobre vós o meu jugo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, nesse sentido. Porque, como diz o profeta Isaías, ele, o servo sofredor, nosso Senhor Jesus Cristo, carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, como no rito da expiação. E é interessante quando Deus institui como uma celebração perpétua. Os judeus, como Maíla disse, na festa do Yom Kippur, eles celebram até hoje essa festa da expiação, fazendo justamente isso aqui: orações, jejuns, oração de arrependimento pelos pecados, buscando a purificação da consciência. Nós, porque nosso Senhor, ele já rasgou o véu do templo, ele já entrou no templo e realizou tudo isso de uma vez por todas, então ele carrega sobre si nossos pecados, mas assim, não é tão leve não. Por quê? Da mesma maneira que os judeus, os hebreus, lá da antiga aliança, eles tinham os seus pecados, nós também temos os nossos, E a questão do perdão, o perdão pressupõe a metanoia, o arrependimento, mudança para de direção. A conversão, pressupõe a nossa abertura de coração à misericórdia de Deus, que realizou todos esses sacrifícios de uma vez por todas. Mas é assim como um cheque em branco. Ele te deu o cheque. Agora você pode aceitar ou não o cheque. Se você não tomar posse dessa graça,
Deus respeita o seu livre-arbítrio, e aí você continua com os seus pecados. É. Então, essa revelação divina, essa maravilha que a gente viu na carta aos Hebreus, né? Essa maravilha que a gente presencia ainda hoje na liturgia, ela deve ser vivida na nossa vida. A liturgia tem que ser vivenciada no nosso dia a dia, através da nossa conversão, da mudança de vida, né? E da abertura do nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Maíla, inclusive, antes de passar para outro capítulo, a questão, uma palavrinha que às vezes nem todo mundo entende, a questão do cruento e incruento, né? Lembra coisa crua. O que é cru é aquilo que tem sangue ainda, está ali ainda, quase vivo, né? Então, o sacrifício cruento foi o sacrifício vivido por Jesus na cruz, porque derramou seu sangue, né? Isso. E os animais, na época, faziam sacrifícios cruentos. Exatamente. Porque, na verdade, por exemplo, quando se tinha que apresentar o primogênito, então esse primogênito era dedicado a Deus. Como Deus não quer a morte de ninguém, de pessoas humanas, se trocava, se comutava a vida dessa criança pela vida de um animal, dependendo aí da condição financeira, um bode, um carneiro, um touro ou um par de passarinhos lá, de rolinhas, pombinhas. Mas isso vai ser colocado no lugar, vai ser oferecido, vai derramar o sangue. Isso. Vai pegar essa carne, ela vai ser queimada, no sentido dela ser toda consumida. Então, isso tem o sangue, isso tem a carne, isso tem o sofrimento, isso é cruento. Jesus também passou por isso. Cruel também vem dessa palavra. Exato, é a mesma... O radical é o mesmo. O radical é o mesmo, cruel, crudelíssimo, Isso. não é? Então, cruento tem isso. Então, o sacrifício incruento é aquele que já não tem mais esse sangue, essa dor, esse derramamento desse sangue, dessa carne sendo machucada de novo na missa. A missa é um sacrifício. Nós não lembramos o sacrifício de Cristo. Ele é feito novamente. Mas agora é incruento, não tem aquele derramamento de sangue, não tem a dor, não tem Jesus sofrendo lá na cruz de novo. Por isso que a missa é o sacrifício por nós, mas de maneira incruenta. Tá. Muito bem. Então, agora eu vou pedir que nós entremos no capítulo 17. Ele é apenas um trecho aqui, eu vou ler para favorecer aqueles que não têm material, aqueles que estão sem a Bíblia, e poder depois nós fazermos esse comentário. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Tu lhes dirás: Isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel, que no acampamento ou fora dele imolar novilho, cordeiro ou cabra, sem o trazer à entrada da tenda da reunião para fazer dele uma oferenda a Yahvé, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do seu povo. Deste modo, os israelitas trarão ao sacerdote para Yahvé, à entrada da tenda da reunião, os sacrifícios que desejarem fazer no campo, e os farão para Yahvé como sacrifícios de comunhão. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar de Yahvé, que se encontra à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em perfume de suave odor a Yahvé. Não mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Isso é uma lei perpétua para eles e para os seus descendentes. E dir-lhe-ás ainda: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente no meio de vós, que ofereceu um holocausto ou um sacrifício, sem o trazer à entrada da tenda de reunião para o oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei para esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vô-lo tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas.
pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, levará o peso da sua falta. Aliás, lá atrás, em alguns capítulos antes, quando nós falávamos de como proceder com a morte, com a colocação do sangue, o derramamento do sangue, a purificação da pessoa que usou tocar nesse sangue, nós já falávamos isso, né? O livro do Levítico já trazia essa especificação, esse procedimento, né, Maíla? É interessante. O que a gente poderia resumir aqui esse capítulo? O sangue para eles, é a própria vida. Tá. Por isso que, sendo a própria vida, é algo que pertence a Deus. Então, por isso, toda a recomendação. Se matarem um animal, se encontrarem um animal morto que queira consumir, enfim, devem tirar esse sangue, devem derramar esse sangue. Interessante que ele fala na terra, cobrir com a terra. Ou seja, volta para Deus, porque a terra é dom de Deus. Como o pó, né? Lembra lá? Exatamente. Pó voltarás. Ao pó, tu és pó e ao pó voltará. Então, você é de Deus e a Deus volta. Então, a terra simboliza Deus aqui. E o sangue simboliza, não, para eles o sangue é a própria vida. Por isso, eles não comiam o animal, uma carne que antes não tivesse sido tirado todo esse sangue. Então, se matava um animal, se pendurava, escorria todo esse sangue, agora pode comer essa carne. E aí, de novo, a gente vai fazer uma ligação com o Novo Testamento, com Jesus. Quando Jesus derrama todo o seu sangue, e não começa esse derramamento na cruz, ele já vem desde a flagelação, sim, derramando esgotando esse sangue. Uhum. E mais ainda, eu diria, não só na flagelação, porque ele já deu o seu sangue com os apóstolos na última ceia. Isso. Ali ele diz: aqui é meu sangue. E era realmente. Não era, vamos imaginar, vamos fazer de conta. Não, ali era o sangue dele. Então ele começa esse derramar o sangue dele na última ceia, passa pela via dolorosa, a via cruzes, derramando esse sangue, e vai derramar até a última gota dele na cruz. Ou seja, Jesus deu a sua vida, porque se o sangue é vida, derramar o sangue por nós significa exatamente que ele deu a vida por nós. Uhum. Então, olha a simbologia disso, né? De tudo isso, o significado e o peso de tudo isso. Então, por isso que hoje, ainda hoje, né, os judeus, eles levam muito a sério essa questão mesmo do sangue. Eles continuam cumprindo tudo isso, né, essa questão de que o sangue é vida. Claro que nós cristãos já avançamos nisso. Nós sabemos que o sangue é um componente da vida, sim, mas não é o único. Sim. Tanto é que a gente doa sangue e continua vivo. Exatamente. Né? Mas o sangue doado gera vida para o outro. Olha que lógica. Não torna o outro impuro, pelo contrário. Não torna o outro impuro. Eu doando sangue, eu não morro. E em compensação, gera vida para o outro também. Então não tem para nós impedimento algum nessa doação do sangue.
mas para a cultura judaica eles têm um peso muito grande nessa questão do sangue, exatamente a partir aqui de Levítico 17. E isso continua até hoje, né? Porque os frigoríficos, por exemplo, para exportarem para Israel, né, vem até um técnico deles para fazer a inspeção, se realmente está imolando, né, o boi, o carneiro, seja lá o que for que vai ser exportado, eles vêm para fiscalizar se está sendo feito de acordo, né? E me parece que os muçulmanos também herdaram isso do Antigo Testamento, no Alcorão, e eles também realizam, antes de consumirem, né, qualquer animal, eles realizam também a imolação. Porque, a exemplo dos judeus, no Antigo Testamento, eles creem também que a vida está no sangue. E também eu gostaria de lembrar a segunda leitura da missa do último domingo, que São Pedro, ele vai dizer essa mesma coisa a respeito do sangue, né? Que nós fomos comprados, nós fomos resgatados, não por ouro, nem por prata, nem por dinheiro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é muito importante a gente estabelecer essa conexão, né? Porque, como dizia, né, o Antigo Testamento está intrinsecamente ligado ao Novo. Então, lá é a prefiguração, aqui é a realização. Então, essa questão do sangue, ela se realiza na pessoa de Jesus. Como ela se realiza de uma vez por todas na pessoa de Jesus, nós não temos mais necessidade de seguir esses preceitos antigos. Por quê? Porque em Jesus já se deu a plenitude da revelação e nele se cumpriu toda a lei. E uma coisa interessante também, se nós olharmos lá na passagem de Atos dos Apóstolos 15, versículos do 22 ao 29, mas especificamente o 29, aqui a gente vai ter o contexto daquele que a gente chama de primeiro concílio da igreja, né? Onde tinha ali aquela questão em que os que seguiam, estavam mais próximos de Pedro, achavam que para alguém aderir a Jesus, ao cristianismo, deveriam ser circuncidados. De outro lado, tinha Paulo, né, que estava ali, Paulo e Barnabé, que dizia, não, basta crer em Cristo. Não temos mais necessidade de que, quando a gente for pregar aos pagãos, eles sejam circuncidados para depois se tornarem cristãos. Ou seja, chegou num ponto ali, na igreja, nas primeiras comunidades, a gente vê aí uma comunidade subapostólica, né? Porque tem ainda os apóstolos, ó, Pedro aí, Tiago, todo mundo. Então vamos entrar... apostólica. Apostólica, não subapostólica, apostólica. Vamos entrar no consenso, então. Uma coisa ou outra. Então decidiram de que não tinha necessidade obrigatória de fazer a circuncisão, mas eles colocam ali algumas regras. Então não deixou solto. Quais foram essas regras? Está no 29. Que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Isso. Então, ó, não é abrir de tudo, pode vir do jeito que quiser, a gente aceita tudo, pode... Não. Nem é também colocar regras, leis pesadas para quem estava se convertendo. Mas eles colocam aqui, não vamos aceitar carnes sacrificadas aos ídolos, então quer dizer a idolatria. Continuamos a não consumir sangue de carnes sufocadas, então pode comer a carne, mas se ela for imolada, derramado sangue. E das uniões ilegítimas, né? Então toda essa questão da pureza que também tinha que valer. Então perceba que mesmo depois de Jesus, ainda com os apóstolos, nessa igreja apostólica,
Aqui a gente tem, então, esses baluartes, Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, continua se cuidando dessas regras lá do Antigo Testamento. Tá. Né? Então, não como imposições, mas como orientações. Tá. Né? E aí a gente vai vendo que a gente vai avançando a ponto de hoje a gente não ter mais isso, não ter essa necessidade disso. Nós consumimos sem se preocupar com a questão de sangue, os alimentos, né, as carnes. Então, é interessante, eu sempre trazendo minhas memórias, né, minhas lembranças. Eu vou lá no meu passado, quando criança, lembrar da minha avó. Minha avó adorava pegar um frango, uma galinha daquela solta no quintal. Aí ela dizia, vou fazer essa galinha. Aí ela pegava, batia assim, arrancava as penas aqui do pescoço e batia, eu ficava com o olho desse tamanho. Aquela vez estufava aqui, né? Aí ela batia com a faca, botava o prato embaixo. Exato. Ali ela dava aquele Imolava. talho. Imolava. Ela dava o talho. Aquele sangue todo escorria naquele prato. Aquele sangue, a pobre da galinha lá tremendo, né? Aquele sangue depois não fazia isso, que era jogado na terra e cobrir com terra. Aquilo era batido, botava tempero. Aquele sangue era um prato delicioso, fazia galinha cabidela, delicioso. E eu me lembro agora, Senhor Deus, olha só, foi feito um ritual mesmo de imolação, né? A minha avó, quer dizer, são esses costumes que vão sendo colocados Que a gente geração a geração e você não sabe a origem, a raiz, né? vem Mas de algum lugar. veio de algum lugar. Né? O Deus, ele vai santificando, né, pessoas, Olha, objetos, que coisa. lugares. Deus mesmo, ele vai santificando. Então, nós somos irmãos mais novos dos judeus. Então, os costumes judaicos, muitos, eles entraram para a nossa igreja, para a nossa liturgia. Exatamente. Né? Então, a igreja hoje também, ela santifica pessoas, lugares, objetos, o tempo, né? Exatamente. Tudo é santificado Nada por é Deus perdido. mediante a ação da igreja. Outra coisa, a gente vê nessa passagem que todo esse ritual, Deus coloca mediante a ação do sacerdote. Lá no Antigo Testamento já foi instituído, né, prefigurado, realizado aquilo que nós temos, que a Igreja Católica faz hoje. Porque a Igreja Católica também, ela é, por vontade de Jesus, mediadora da revelação e da salvação. Isso para a gente entender por que é que é oferecido o cálice do sangue de Jesus. Porque quem entra na história agora de paraquedas diz assim, ai gente, não podia oferecer alguma outra coisa, tipo um licorzinho, tipo uma bananinha caramelizada em vez desse pão. Mas você vai vendo na história que nada foi inventado. Tudo veio por uma ordem a Moisés, daquela ordem as coisas foram se transfigurando, se transformando, trazendo para nós um sentido novo, mas com a essência real ainda. Sim. E por isso a Eucaristia, ela é esse sacrifício que se oferece. É interessante que a consagração eucarística é feita no oferecimento da carne Isso. e no oferecimento do sangue. Exatamente. Não se faz um sem o outro. Exatamente. Os dois, né? Porque traz toda esse ritual que veio desde esse Antigo Testamento. Como o diácono colocou, não se perde nada. Deus não faz a gente se perder. Ele apenas vai resgatando, isso foi importante nesse momento. Porque aqui o povo precisava desse tipo de ritual. Mas depois Deus aproveita disso e santifica. Né? Então, você vê que os elementos, as solenidades, o sacrifício de hoje que a gente tem na Eucaristia, é basicamente isso aqui. Exatamente. Né? Só que agora, com a luz de Cristo, que tudo faz ter um sentido extremamente maior, único e definitivo. A mesa eucarística é a pedra do altar, onde se faz o sacrifício de Cristo, né? O sangue e o vinho, o sangue, o corpo e a carne ali presentes, né?
não mais assim vendo esse derramamento, mas a gente entendendo que aquilo foi feito lá atrás e que Jesus toma isso tudo para nos oferecer aquele alimento. Agora, isso é um alimento para vocês. Mantenham-se com esse sangue que eu derramei, mantenham-se com essa carne que foi violentada, que foi machucada, que foi, enfim, judiada, para que vocês ganhem força, né? É bonito quando Muito você forte. pega todo esse ritual Passa a ter e traz sentido. para os dias de hoje, que ganha um grande sentido na mesa Com da Eucaristia, certeza, né? com certeza. E Jesus é exatamente aqueles três, é sacerdote, profeta e rei. Porque ele oferece o próprio corpo, né, para a nossa salvação, ele é a palavra viva e ele é aquele que coordena todo esse sacrifício ali presente. E na cruz ele é também o sacrifício, a carne oferecida, a vítima. Ele é o sacerdote que se oferece. Exatamente. E ele é o próprio fogo ele é a vítima consumido. e o sacerdote ali Isso, presente. consumido em tudo. Então, a cruz é o lugar por excelência desse sacrifício. E convém Muito bonito. lembrar, Aham. convém lembrar que o sacrifício da missa ele é incruento, Isso. mas não é outro. É o mesmo mesmo. sacrifício da cruz que se torna presente no Santíssimo Sacramento do altar. Exatamente. Queridos, eu não podia ter aproveitado melhor essa aula. Eu tenho certeza que vocês também aí tiveram um grande proveito. Portanto, se você está gostando, chame a quem você conhece, gostaria de entender, gostaria de dar sentido e luz àquilo que assiste na missa, porque não vê graça. O momento é esse. Aproveite que nós estamos estudando o livro do Levítico, cheio de leis que a gente achava que eram tão banais e que agora a gente está trazendo para o dia de hoje com tanta simbologia e significado. Tá bom? Agradeço aos nossos mestres. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.